Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Linha Direta estaremos Linha Direta? É da sua época. É da sua fase? É porque você é da época que você usava aquela chave de fenda pra poder... Não vou nem dizer que eu faço chave de fenda, desgraçado. Ei, som. Porra, que sei. Testando. Né? Pô, essa piadinha foi horrível, não foi não? Porra. É bom que fica... Pô, você tá gordinho, eu tô o quê, gente? Não, você tá fofo. Pô, obrigado, Deus abençoe. Meu catecismo deixa. Tá gravando aí, Opera? Chama aí. Você percebeu que a Opera tá sem barba? Assim, Eu percebi cara de bebê. o dia a dia de hoje é... Eu queria ter a disposição que esse homem tem. Preciso assistir mais o Shrek. Eu não tive Não, oportunidade. se você, meu amigo, Porra, se você assistir, você vai chamar disso. Deixa eu ver o café. Rapaz, não vem me adiar. Famoso. Robson, por favor, mande fabricar, por favor, uma xícara para mim, com a orelha do outro lado do mic, que o mic não só tem orelha lá de cá, porque a posição Dupla- minha para segurar aqui é complicado. Dupla Para o face. canhoto. Puta merda. Chato. Porque pra para mim a caralho. coisa aqui para pegar, aí eu tenho que... Sua sorte é que eu te amo, miserável. Ô, amigo. Oi, chefe. Você Cheirosíssimo. não vai fazer comigo, né, Você tá de sacanagem, né? Um cafezinho pra mim aí, meu Você nome. quer um café? Você também? Não, cara. Ih, tá no meu, cara. Aceito não. Porra, ele é raiz, tá vendo? Ele é café. Você pensou que ele ia pedir açúcar? Foi. Ah, onde é um apreciador de café, Açúcar cara? jamais. Poderia até ter um adoçante, mas como esse café ele é extremamente saboroso, eu vou preferir tomar. Hoje é dia. Não tem uma pauta fixa. A pauta hoje aqui é Luiz Felipe falar um pouco da vida, da carreira, da rotina, do dia a dia dele. Vou fazer de novo. Você acaba de dar o play. Você acaba de dar o... Ele fala. Vai ficar com esse trecho assim mesmo? Mas esse aqui é só mais Tem qualquer medo de ser feliz? Você Lula quer... lá, brilha uma nova estrela. Lula lá, traz a esperança. Lula lá. Você acaba de dar o play em mais um episódio do Dá Pra Ser Podcast, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor. Apenas mais um Vitor qualquer que você pode encontrar na rua. Esse que vai aparecer aqui, esse chablau aqui. E ao meu lado está esse gentleman, esse gato, esse Ivan Moreré de Salvador. Você é muito simpático sempre. Obrigado. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é George. Para quem me conhece, é George também. Foi um prazer falar com você, Satisfação, trabalhar com prazer com você mais todo dia. caro. Seja bem-vindo a mais um episódio do Dá Pra Ser Podcast. Aqui onde você tem toda a nossa carisma e simpatia, às vezes o Vitor meio estressado, mas tem um conteúdo, como ele não disse, um conteúdo de qualidade e Aqui? como não poderia ser diferente, como vocês já perceberam aí durante nossos... Como é que fala aquela palavra em inglês? Shit. Não, antes. Episódios. Que saiu uns pedacinhos antes. Cortes, cuts. Não, aqui fala você tem uns... rapaz, Sketches. falhou, agora eu vou ter que lembrar aqui a palavra. Terceira idade de Jorge não permite lembrar das É coisas difícil novas. agora eu lembrar. Quantos são? Reels. Olha. Foi isso? O cara fala, não, mas tudo bem. Porra, lei. Brincadeira, como você teve alguns contatos com nossos cortes, nossos Reels do Instagram. Isso aqui a gente tá gravando depois, porque a gente esqueceu o trecho. Negativo. Foi intencional. Foi intencional? Foi, ele falou que ia mudar hoje. Bem, pessoal, esse episódio é um oferecimento de Café Palore. Obrigado, Robson, você por apoiar o nosso projeto. Mais uma vez, agradecer ao Café Palore. O café que está aqui com a gente desde o nosso princípio, início, aquela sementinha do Embrião. Dá Pra Ser Podcast. Foi nos apoiar. Obrigado por agradecer por estar conosco desde o início lá do projeto. Confiar na gente, entregar uma marca que tem mais de 50 anos, uma marca que é Soterapolitana. 30, ele bota Os vocês grãos que são, tem anciões. 50 aqui, ó. Instagram não mente. Ah, de 50? É, pô. Então dá boa. Você é míope Você mesmo. não Tá sem olha, leite, velho. né, irmão? Pai, bicho, tá difícil você. Mas você pode vir aqui, ó, @café Palore com 2 L's e Y no final. E você vai ver que são alguns anos, muitos anos. Mais de 20. Da onde é os grãos do Café Palore? Dos Alpes, dos Alpes baianos. Eu não sei como é que Jorge consegue identificar de que Alpes da Bahia vem esse café. Mas entenda, entre no @café Palore. Jorge está querendo me fazer rir hoje, certo?
e você vai ter essa informação. Tem a parte do café comodatado, da máquina comodatada, tem a parte do cappuccino e tem a parte do café, que são vários tipos, são 3 tipos de café. E hoje juro que tá me piaçando. Mas vai ficar assim, Café Palori. Dessa vez, esse mestre vai ficar com bullying. Um abraço para vocês e o oferecimento da pizza, o Joseph Bem, pessoal, Klimber. hoje nós temos aqui... Vitor está brincando, não sei porque ele está querendo gravar dessa forma, já foi todo gravado normalmente, mas ele quis reiniciar porque estamos aqui hoje com o pessoal da Quadrata Pizza. É a pizza quadrada, a primeira pizza quadrada de Salvador, uma pizza com 12% maior, porque ela não tem borda e é toda recheada, 112% de satisfação. Você que vai estar tendo aqui o nosso arroba, clique no link que está no arroba da Quadrata Pizza. Quadrato. Pizzaria. A moto passou e agora E é você pode chegar lá, vai ter o site, o Instagram, o WhatsApp direto para fazer o seu pedido. A pizza chegar mais rápida de Salvador e quentinha. Roda a vinheta. Hoje nós estamos falando aqui com uma pessoa que é muito gabaritada na parte de gestão pública. Tanto na parte de direito como por dentro da área pública. Estamos com Luiz Felipe, ou Dr. Luiz, para os mais próximos. Luiz Felipe, seja bem-vindo ao Pra Ser Podcast. Obrigado por aceitar nosso convite. Não foi fácil trazer esse rapaz aqui, porque eu vou deixar claro que eu não sei se você vai estar ouvindo ou assistindo esse episódio hoje, nesse momento que estamos passando no país, ou se daqui a 200 anos, porque a internet está aqui para isso. É um arquivo. Com certeza. Entendi. Então, para você que não sabe, Luiz Felipe, ele é pós-graduado em Administração Pública, Direito Eleitoral, um especialista em tênis e tributo público. Rapaz, ele é um esportista, além do ótimo profissional e dedicado na área pública, gestão, controle e participação de campanhas políticas. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Pra Ser Podcast. Jorge, muito obrigado. Fica por sua conta aí, gabaritado e todos os outros adjetivos. Vitor, amigo velho, um prazer revê-lo. É um prazer vir aqui com toda a dificuldade, né? A gente já tinha tentado marcar algumas vezes, mas estamos aqui de corpo e alma para poder fazer a melhor entrega possível, meu amigo. É isso. Como não poderia ser diferente da Pra Ser Podcast, a gente traz sempre pessoas que têm uma matéria da sua área, uma pessoa que tem muito gabarito, como eu falei para você, e não poderia ser diferente a gente botar um pouco da nossa experiência e da nossa parceria, que eu acredito que cada convidado que vem está entregando um pouco do seu conhecimento, do seu estudo, da sua atividade, e não poderia ser diferente eu falar um pouco do nosso parceiro, que é o Café Palori, que nos apoia. Alô, Café Palori, muito obrigado por esse apoio. Verdade. Tá aqui com a gente. A Quadrata Pizza também, que está aqui nos apoiando e está sempre com a gente nos nossos episódios. E gostaria de saber um pouco de como é Luiz Felipe, como que veio, da onde vem, sua rotina, como é que foi sua infância. A gente gosta um pouco de passar um pouco pela essa formação para saber o profissional que você chegou hoje, que é o nosso grande X da questão é saber como foi essa infância das pessoas para decidirem as suas atividades. Perfeito, Jorge. Vitor, eu sou oriundo de Itabuna, vim de Itabuna com 14 anos estudar, com o irmão mais velho já estudando. Tenho mais 2 irmãos que vieram posteriormente a gente. Então, nossa formação pré-escolar foi em Itabuna e nossa formação de graduação são em 3. Somos 4 irmãos. 4 irmãos. Foi aqui em Salvador, mas com muita raiz em Itabuna ainda, graças a Deus. Até hoje nós temos lá nosso domicílio eleitoral, toda a nossa atuação. E aqui foi onde trouxe para nós a profissionalização do nosso ramo, aperfeiçoamento e as grandes oportunidades. Mas quando você fala de aperfeiçoar, você já veio com 14 anos, então você não tinha... a sua infância foi em Itabuna. Verdade. Aqui a gente
mesmo em Salvador, nós tínhamos ali uma ramificação política em Itabuna e sempre acompanhando as atividades políticas em Itabuna com Geraldo Simões e constituindo ali uma formação dessa parte pública. Formamos em Direito, tivemos oportunidades em pós-graduar em Direito Público Municipal e nos pós-graduar em Direito Público Eleitoral, Direito Eleitoral. Com esse know-how que nós tínhamos já em Itabuna, conseguimos diversas oportunidades em sequências de passagem por órgãos públicos, coordenando campanhas e chegamos até esse estágio hoje, que acho que é um estágio bacana, mas... Deixa eu só colocar um pouco de curiosidade aqui, acho que minha, eu acho que de quem vai estar nos assistindo. Eu quero entender um pouquinho da onde veio a chama do direito. Então vamos tentar trazer um pouquinho lá para essa infância, como é que foi. Perfeito. Como é que foi. Você é natural de Itabuna com 4 irmãos. Isso, o mais velho já estudava direito aqui em Salvador. Ele já estudava em Salvador, ele foi o primeiro a vir para Salvador. Ele foi o primeiro a vir. Tá, e você veio com tendência da família que toda veio para cá dele ou veio por... Não, vim porque ele passou no vestibular em direito, ele já é um pouco mais velho e eu vim para que ele não ficasse sozinho em Salvador e já vim estudar. Mas sua família é uma família de todos de toda oriunda de Itabuna. Mas da área jurídica também? Uma parte tem essa ramificação em Itabuna, mas muito tímida, não tinha nenhum tipo de grande jurista, nem nenhum tipo de conotação e a gente também não teve nenhuma oportunidade nesse viés familiar. Mas tinha influência? Tinha influência na política lá e concomitantemente com o direito, que ali a política e o direito estão sempre umbilicalmente ligados. Tivemos a primeira oportunidade em Salvador, já iniciado a faculdade junto a Codeba, fazendo um estágio com um advogado e procurador da Codeba. Primeiro lugar, você formou aqui? Formei aqui. Fez faculdade onde? Fiz na Universo. Universidade Salgado Oliveira. E estagiamos na Codeba, logo nessa parte do direito público. Então você já sabia o que queria quando entrou na faculdade e ser jurista do direito público. Acho que a gente, meu irmão principalmente, já nos orientava a seguir uma carreira ali mais pública, da qual a gente tinha muita intimidade sempre. Ali. Mas por proximidade ao meio ou porque era uma coisa que, uma chama que acendia em vocês? Era uma chama, porque tradicionalmente nós temos lá em Itabuna uma família política que construiu Itabuna. Então já tinha uma raiz política lá. Com certeza. Nosso bisavô foi um dos precursores da construção de Itabuna. Ele iniciou ali a emancipação e meu avô posteriormente seguiu esse caminho. E o direito em si, ele é mais tendente ao ramo público, mais tendente aos quesitos públicos. Tirando essa parte empresarial, o resto do direito ele é totalmente público. O direito criminal ele é totalmente público. O direito civil, em suas nuances, fora essa parte de contratação, fora essa parte empresarial, ele é um misto de direito público. E quando a gente inicia a carreira, meu irmão já tinha uma visão sobre o direito público e o grande déficit de advogados especializados sobre os quesitos que geram em torno do município. Licitações, contratos. Demandas específicas. Aperfeiçoamento de leis municipais, prestação de contas nos tribunais de contas, denúncias. E ali a gente já sentia que na Bahia a gente tinha um grande déficit de advogados nesse viés. Até porque, para você adentrar na seara pública e ter contato com gestores públicos, você precisa construir uma confiança, construir algumas nuances junto ao gestor, para que uns laços, para que ele possa nos abrir algum viés que a gente
possa atuar dentro do município, dentro das campanhas. Agora chegou num ponto que agora eu fiquei curioso. É um ramo, até então, deficiente, não do direito, assim, da parte de apoio ao município e alguns tipos de atividades que não tinha na época. Você ainda é estudante, começa a fazer um estágio numa área pública, acredito que é estadual, A né? das docas é federal. Autarquia. Federal. Uma autarquia Federal. Mas você já tinha uma visão de voltar a trabalhar para o município. Até então lá era uma vontade de voltar para Itabuna. Perfeito. Faltava oportunidade naquele momento. Até então você era estudante. Eu era estudante, mas não tinha tanto contato com prefeitos, com pré-eleições, porque o advogado eleitoral e o advogado público, ele constrói com o candidato Ele projeto. participa efetivamente da campanha. E a partir daí segue a carreira. 98% com certeza. Não é contratado pós-eleição. Porque toda advocacia e medicina vem de laços de intimidade com o profissional. Principalmente a advocacia é aquele profissional que constrói laços de proximidade com qualquer cliente. O cliente não vai se expor para qualquer profissional. A construção da advocacia ela é árdua, ela é temporária e a cada ano que passa o advogado fica mais experiente com mais clientes. Porque o cliente consegue transmitir a empatia, a confiança e dali são construídos diversos projetos e com isso defesas e todos os pré-requisitos do advogado. Me tira uma dúvida. Quando você faz faculdade de Direito, se eu não me engano, quando você faz OAB, você já escolhe meio a especificação que você vai fazer, né? A OAB te dá a opção de você escolher 5 ou 6 áreas distintas. Isso. Direito administrativo, direito penal, direito civil, direito constitucional, direito empresarial. E daí você já tem uma intimidade na faculdade com algum tipo de matéria. Eu, especialmente, tive a oportunidade de estudar na Universidade de Salgado de Oliveira e, coincidentemente, eles tinham uma predominância do direito público, direito constitucional, direito administrativo. Eu não tive matéria de direito empresarial, enquanto outras faculdades, por exemplo, a Faculdade Baiana, que é uma excelente faculdade de direito, tem essa matéria de direito empresarial e o profissional que sai da faculdade de direito, da Faculdade Baiana de Direito, ele sai mais preparado para atuar na área privada, que essa é a área do direito empresarial, a área do direito civil. É bem isso que eu queria saber. Então, por exemplo, quando você estava na faculdade, enquanto aluno de faculdade, antes do OAB, você já estava lidando com o direito público. Com o direito público. Já. Quando você prestou sua OAB, você já fez para direito público. Perfeito. Direito administrativo. Administrativo, certo. Já fiz totalmente sabendo que eu queria advogar para município. Pronto, beleza. Que meu cliente em potencial hoje é possíveis prefeitos que virão, que a gente sabe porque foram candidatos na eleição passada que ficaram por pouco para ganhar a eleição, ou foram candidatos agora nessa eleição e se destacaram como deputados federais, mas que não conseguiram eleição. E a gente sabe e mapeia a Bahia quem serão os possíveis candidatos a prefeito, que no momento construirão seus planos de governo e com equipe tanto de marketing e principalmente com equipe de advogados, construirão um projeto obtendo êxito. E aí e é justamente aí que mora também a outra parte da minha pergunta você, como já tinha essa expertise do tempo da faculdade, né, você escolheu uma área que fosse já correlata com o que você queria seguir no resto da vida, para o mercado. Isso aí já deixou meio visível. O fator de você já estar trabalhando na Codeba antes de você se formar facilitou o seu acesso no mercado, no seu segmento de mercado que você atua hoje? Porque, por exemplo, quando o aluno está na faculdade, eu falo porque especialista em comunicação. Então, quando o aluno está na faculdade, ele quer criar. Eu quero criar um outdoor. Eu quero criar marca. Então, ele já sabe mais ou menos o caminho que ele vai seguir. Você já sabia que você queria ou você achava que você ia tentar ainda uma nova área? Não. Eu, ali naquele momento, na verdade, no início da faculdade, por
uma orientação de meu irmão e já conhecer ali mais ou menos o cenário do direito atual, daquele momento, vislumbrando que o direito trabalhista já estava bem inflado. Saturado, né? Saturado. Vislumbrando que o direito criminal ele é importante, mas você tem que especializar num crime econômico, num crime mais específico, para não tratar de crimes que eu fiz muito no início da minha carreira, crimes como um ou outro homicídio, crimes hediondos, da qual minha formação ideológica é totalmente contra, mas a gente estava ali com um profissional tentando... Recém-formado, né? Recém-formado, tentando trazer a justiça à baila, né? Para que houvesse, de fato, as partes serem ouvidas e que a gente extraísse dali a pena, mas cumprindo todas as leis e o rigor da lei e fazendo o direito criminal. Então, e esse não era uma área que eu queria atuar. Eu fui porque nós precisávamos, naquele momento, ter sobrevivência, né? Então, identifiquei que a área pública era a área mais carente daquele momento, lá da minha formação. Identifiquei que a área pública tinha total características com a minha adolescência, minha formação de caráter e na minha formação acadêmica. E foram surgindo oportunidades brilhantes na minha vida durante esse percurso. Saí da Codeba, fomos fazer transição de governo em 2006, do governo Paulo Souto para o governo Quando você fala Wagner. nós, quando você fala nós, você fala hoje era um escritório ou era nós, eu e meu irmão? Quando eu minha falo família, nós, é porque pensei numa coisa. eu não gosto de usar o pronome pessoal na primeira pessoa. Seria eu, mas eu digo nós Porque eu pensei se fosse ser um escritório. Você se irmão um escritório? Não, hoje eu tenho um escritório que funciona em paralelo à minha função hoje, pública. Meu escritório já está no mercado há um certo tempo e já disputamos 4 eleições municipais, principalmente, porque meu cliente potencial hoje é mais município, é mais prefeito, são atuações ali que eu consigo, com minha expertise, fazer recuperações tributárias em cima de verbas que o município, por não ter know-how, pagou a maior, deixou de pagar. Consigo fazer um compliance na área pública, o que hoje é bastante ainda virgem, essa atuação. É chamar o feito à ordem, arrumar a casa dentro das parâmetros legais, trazer superávit para os municípios, reduzir custo, capitalizar recursos que por hora foram pagos a maior, tributos, e impulsionar o município, gerindo dentro dos parâmetros legais do Tribunal de Contas dos Municípios, contratação, licitação, atualização de leis ambientais. Tá E bom. esse foi o meu foco que eu identifiquei desde o início. Aí, peraí. Tem uma atualidade que teve a música da abertura, mas ele fez a transição em Paulo Souto. Ele, na verdade, assim, ele tava lá naquele golpe que a CM tomou Nas urnas. nas urnas. Golpe? Não, Tomou golpe uma capoeira, velho. ali foi, eu não vou poder falar. Hoje eu posso falar palavrão? Não. Então, foi um acontecimento infartivo. Ali foi Porque aquela foto da capa do Jornal à Tarde, dele com a mão na cabeça, porque Jacques Wagner... Pô, eu não me recordo não que era guri, velho. Ali realmente... Para vocês que estão assistindo Dá Pra Ser Podcast, aqui em todas as redes sociais da gente, só dar um detalhe, que esse é mais um episódio onde George me chama de velho. Mas quem tem o cabelo branco é ele. Ele já lia o Jornal à Tarde na época. Eu trabalhei no Jornal à Tarde, Jorge, por anos, inclusive. E nessa época ele já trabalhava, não era nem Não, estagiário. nessa época eu só consumia, eu não trabalhava, não. Entendi. Sim, bom, conta pra gente aí como é que foi isso aí, porque é uma parte, acho que, de dentro, porque quando você tem uma transição, quer dizer que ele participou efetivamente da campanha. Mas a minha pergunta é prévia a essa.
Quem foi o seu primeiro cliente? Não, era meio nessa pegada. A gente fala muito de empreendedorismo, então minha pergunta é, como é que você consegue clientes? Óbvio, a gente sabe que direito não pode fazer publicidade. Perfeito. Então existe muita questão do relacionamento, certo? Exatamente. Muito relacionamento. Então a pergunta é, como é que você consegue chegar numa campanha de governo? Porque você chegou na campanha e você viu... Até então você era um desconhecido. Verdade. Lá eu tinha... Vamos partir do princípio que você saiu do estágio, se formou e foi pro mercado. O menino beleza? novo que acabou de formar. Como é que você vai fazer? Peraí, por que eu vou entregar minha campanha pra esse menino, sendo que... Quem é ele? Não chegaram a entregar a campanha, não. O que de fato ocorre é que desde 2000 foi nossa primeira coordenação como um membro de uma campanha. Foi uma campanha municipal em Itabuuna, campanha de Geraldo Simões, da qual nós assumimos uma coordenação, que era a mobilização de jovens naquele momento, e a gente conseguiu vencer as eleições de 2000 com Geraldo Simões em Itabuuna. Quando eu digo vim morar em Salvador, mas nunca deixei de ir a Itabuuna pelo menos 5 vezes ao ano, no mínimo. Meu normal seria uma vez ao mês retornar a Itabuuna para poder cear com minha família e revisitar. Itabuuna é nosso domicílio eleitoral. Então, em 2000 nós coordenamos essa parte da campanha de Geraldo Simões, vencemos as eleições, participamos do governo de Geraldo em Salvador. A gente conseguia fazer essa interface Itabuuna-Salvador, tratando das questões em secretarias, nos tribunais de contas, e ali já vislumbrava-se, com certeza, os meus primeiros estágios eram por ali. Não formal como advogado, mas a gente já perambulava em secretarias, a gente já perambulava, já andava nos tribunais, observando uma decisão, fazendo uma xerox. Já era visto. Né? A gente já ocupava esses espaços que os municípios precisam. Em 2004, o Geraldo não conseguiu a reeleição, mas o presidente Lula já era presidente e acabou convidando ele para ser o presidente da Codeba, a Companhia das Docas. Daí, então, a gente assumiu um estágio formal na Companhia das Docas, que é o porto da Bahia. Ali a gente trabalhou na Procuradoria e disputamos uma eleição em 2006 com o Wagner, e nós fomos para a coordenação do sul da Bahia e nós participamos ativamente, e Geraldo foi convidado para ser secretário de Agricultura do governo Wagner em 2006, e com isso nós fomos para a transição, porque ele me convidou para ser assessor especial do gabinete. Até então, como estudante ainda ou já tinha formado? Não, aí, já formado. Não, estava como estudante, finalizando o curso ali ainda. Mas não fui participar, em 2007, não fui como analista jurídico ou como procurador. Eu fui como um técnico mesmo, ser oficial de gabinete do então secretário de Agricultura, Geraldo Simões, que foi lá também que nós tivemos as nossas primeiras oportunidades com o Geraldo Simões. E dentro da Secretaria de Agricultura, foi aí que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de exercer cargos públicos, né, de conhecer a máquina pública de fato, conhecer a gestão. Foi ali que a gente aprendeu a ter cuidado com o erário, cuidar de gente. Foi ali que a gente aprendeu a atender bem as pessoas. Foi naquele momento ali com o Geraldo que a gente constituiu um caráter extremamente necessário para a formação política e para a formação acadêmica. E passamos ali na Secretaria de Agricultura um período. O governador fez uma alteração, o Geraldo foi trilhar outro caminho, voltou para ser deputado, porque ele também disputou a eleição em 2006, nós coordenamos a eleição dele na região, e ele voltou a ser deputado federal, voltou para Brasília. Eu continuei ainda na secretaria, já tive a oportunidade de vir aqui para Coordenação de Desenvolvimento Agrário, trabalhar na Procuradoria já como um advogado formado. Aí já formado. Já formado, ali dei meus primeiros passos na Procuradoria da Coordenação de Desenvolvimento Agrário, e ali a gente via muito título de terra, via o governador Wagner
fomentando a política de inclusão social através da titularização de assentados ou de terras devolutas, regularizando, a regularização fundiária do povo baiano que necessitava naquele momento. Então, dando posse da terra para o sertanejo mesmo. Para o baiano, para dali ele constituir crédito, para dali ele ter dignidade. Então a gente acompanhou esse início da gestão de Wagner, principalmente sobre o quesito de legalização de terras para os assentados, ou a terra devoluta. E depois dessa experiência, fomos convidados pelo prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado, para a gente ocupar lá a Procuradoria Municipal. Isso não foi campanha, isso já foi depois de eleito. Mas nesse interstício, em 2010, nós tivemos uma nova eleição estadual, né? O governador Wagner se reelegeu e nós fomos convidados para ocupar lá a Procuradoria. Fui procurador municipal de Santo Amaro por um período e daí então constituí mais ainda o meu leque de atuações dentro de um município. Ali nós adentramos no quesito de direito ambiental, no quesito do direito urbanístico. Foi ali que a gente teve a noção de que uma máquina pública precisava de fato de profissional qualificado para dar efetividade e para dar profissionalismo nas gestões. E foi ali que eu iniciei minha pós-graduação em Direito Público Municipal. Dali, então, a gente disputou a eleição em 2012, conquistamos nossos primeiros contratos, que depois de 2012 minha vida se transformou, porque daí então a gente fez uma eleição municipal muito já direcionada e conseguimos obter êxito em 3 municípios. A gente saiu de 0 para 3 e conseguimos dar essa assessoria jurídica, principalmente aqui nos tribunais de conta do município, TJ, TRT, porque dentro do município tem seletistas, carteiras assinadas, que a gente faz acordos, diminui índice percentual. E dentro dos tribunais, aqui em Salvador principalmente, que é uma advocacia de 2º grau, disputamos a eleição em 2018, dobramos o nosso conjunto de contratação, graças a Deus. E 2020 fizemos também essa pré-eleição. Pré-eleição eu digo por quê? Porque é dali que a gente constrói um projeto junto com o candidato, participa do plano de governo, participa ativamente da construção da campanha, da parte jurídica, no quesito eleitoral quando dá, para não chocar ali as atuações, mas em 2020 a gente consegue obter aí uma boa expressão de vitória. Quando você faz um projeto, ele é meio que é um projeto com maturação de 2 a 4 anos, é isso? Porque se você pega... É isso, porque se você pega... Ele pode ter perdido 1 ano, é isso? Exato. 1 ano, mas se desempenhou bem, ou ele desempenhou bem, mas não teve assessoria, você já enxerga ele como potencial cliente. E, assim, com quanto tempo... Não é teu cliente, tá? Vamos botar lá que eu fui candidato, mas eu tive uma quantidade de voto, tenho uma liderança, meu nome ventilou bem. E como é que você enxerga um potencial? Porque, assim, esse acordo, ele é verbal, você já tenta procurar o cara antes, você cria um laço com um tempo prévio, como é que funciona? Você se aproxima dele e já tenta costurar esse contrato que eu digo assim, você já tenta mostrar as qualidades de ter você como parceiro, para daqui 2 anos, vamos falar de um curto prazo, para daqui 2 anos, porque você enxergou isso nele, hoje porque ele transferiu o voto para um deputado estadual ou federal. Perfeito. Mas como é que é essa seara? Porque a gente sabe que todo mundo que se desempenha bem, ele é bem assediado. Em todas as áreas. Perfeito. Então, assim, você está num mercado que eu acredito que, por mais que seja escasso, mas existem uns gaviões aí. Então, assim, como é que é essa disputa entre os gaviões, dessa galera Perfeito. Que tem... Essa é uma troca de empatia, primeiro, porque o candidato, possível vencedor da eleição, ele
não vai entregar a sua vida pública a qualquer um que chegue. É uma construção diária, é uma construção que você já vem com outros viés. Às vezes você advoga para ele por um processo simples da mulher dele, mas ele criou uma empatia, uma confiança com você, que aí você começa a vislumbrar ali um potencial. O famoso foi com sua cara. Ele foi com sua cara. Perfeito. Mas como a gente trabalha com números e trabalha com a possibilidade de 0 erro, esse é meu objetivo de vida. Eu não posso errar, porque eu sou órfão de pai e mãe. Então, a gente trabalha com números. A gente identifica hoje o pré-candidato que teve realmente uma votação expressiva, que tem um caráter, que tem uma conduta limpa, que tem os princípios parecidos com o que a gente também tolera e o que a gente expressa, mas principalmente o potencial eleitoral que ele tem em torno dele. Filiado a um partido, ele votou com o deputado X ou deputado Y, ele mora na cidade, tem inserção, ele é cumpridor, até porque esses contratos iniciam como contratações verbais, mas logo em seguida a feitura da procuração já é uma contratação. Formalização. Então, a gente vislumbra esse cenário. A gente estuda a pesquisa, vê a viabilidade eleitoral, antes de avançar com muita força e, por exemplo, o escritório está à disposição desse candidato para que seja o escritório da campanha, tem todo um custo, a gente vai vislumbrar nele o potencial, através de pesquisa, através de conhecimento na própria localidade. Então são números exatos mesmo, para a gente errar menos, errar o mínimo possível. Então você acaba fazendo análise de desempenho de cada candidato. Perfeito. Pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas. Já que ele faz esse monte de pesquisa... Deixa eu te dizer uma coisa. Você está reparando, eu estou sentindo um cheirinho, sabe de quê? De Excel. Empreendedorismo, cara. Eu estou começando a achar que o Luiz Felipe não é advogado. Ele é empreendedor, ele é business. Mesmo na esfera pública. Tem que ser, né, irmão? Para você. Que toda parte você tem que ter um pouco de... a gente consegue trazer hoje a modernidade para a área pública dentro da moralidade que a sociedade civil hoje exige. Nós temos hoje um exemplo factível de um gestor público que trouxe modernidade com precisão em números, com um grau de seriedade e honestidade insuperáveis, que é o governador Rui Costa. É o gestor público que a sociedade moderna tanto clamou por décadas. O cara que consegue reunir poder de execução, poder de ajuste, qualidade de gastos, um poder de captação de recursos e uma sorte oriunda do destino de recursos que chegaram até ele por exemplo de precatório. Então, a qualidade do gestor que hoje a sociedade civil espera e que a gente tem vontade de trabalhar, tem vontade de advogar, é esse perfil aí. Seriedade, execução, planejamento, qualidade de gasto, para que o nosso trabalho esteja na ponta ali facilitado, na hora de uma prestação de contas, na hora de uma cumprimento de execução de alguma tarefa. Então esse é o... Para quem está assistindo Dá Pra Ser Podcast, Luiz Felipe é advogado eleitoral, especialista em administrativo e eleitoral, tributário, várias especializações, empreendedor, mesmo atuando, para vocês que seguem a gente, como é que segue nas nossas redes sociais, aqui embaixo, e tal, aquela coisa toda. De Luiz Felipe daqui a pouco também. A gente daqui a pouco vai passar, vai deixar aqui também o arroba de Luiz Felipe, para quem quer olhar a beldade no Instagram, né? Que o cara tem estilo. Eu não tenho, o Jorge não tem, mas ele, meu irmão, porra. Que isso. Fica a dica que você que quer empreender também na área da advocacia, no direito, né? Que assim, mesmo sendo advogado, ele analisa desempenho. Perfeito. Ele analisa o cliente, ele faz pesquisa. Isso eu acho que isso é importante para quem quer empreender, né, Jorge? Porque, na verdade,
a meu ver, tá? Não é verdade. Cada um tem a sua verdade. Aqui, Cada um tem a sua verdade. É você Para você empreender ou para você desempenhar bem a sua função, existe um conjunto de atividades a ser feita. A principal é vontade, né? Não, é coragem, né? Para trabalhar tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Mas se você pega para analisar que você tem que ter um pouco de análise do que você quer, do mercado, foi pouca coisa que ele falou aqui. Primeiro, vontade, que saiu do interior, que é muito melhor que morar na capital, que é mais sossegado, vir para cá estudar. Segundo, você já analisa o mercado e vê que existe um nicho, um déficit, já procura se encaixar, lógico, útil, agradável, uma área que ele já se encantava, já passava naquela seara, então já tinha o custo da oportunidade. Tinha oportunidade, não ia ser fácil, mas tinha oportunidade. Tem o nicho de mercado, que está deficitário, e a área que ele queria. E ele foi correr atrás. Mas tem alguns fatores que ajudam. Meu amigo, se você procurar, sempre vai ter ajuda, como sempre vai ter dificuldade. Agora, se você só olhar para a dificuldade, vai ficar difícil. Tem um detalhe. Aqui eu acho que vai aparecer do lado de Geórgia, do lado de cá. Aqui tem um QR Code. Então... Aonde? Tá aí? Não sei. Eu também a gente nunca sabe onde é que vai aparecer. Mas ao invés de você ficar só olhando para as nossas belíssimas caras ou para a cara de Felipe aqui, você mira no celular no QR Code e... Mas do celular, clica nele e dá aquela ajuda. Você que curte nosso material, você que gosta das nossas entrevistas, dá aquela fortalecida, curte, compartilha, manda para um amigo. Se não gostar, dá aquele hater, manda pro cara, fala, pô, que esse cara é chato, que esse cara é ruim, porque tudo isso ajuda a gente. Faz um Pix, pai. Faz o canal crescer e tem um Pixzinho aqui, tem uma disputa, já todo mundo sabe da promoção. O primeiro Pix que tiver tem duas opções. Uma é mandar um direct pra gente e dizer, quero que Vitor grave um episódio inteiro sem essa touca. Ou... eu prefiro dois. O nude do Opera. Brincadeira, o Opera, a gente vai ter o que faz com o Opera aqui pro Opera aparecer. Então assim, não fica... Ainda tem outra novidade, peraí que eu esqueci, Conte-me mais. Quem precisa de um lugar para gravar o conteúdo... Eu tô aproveitando para fazer uma moeda enquanto o entrevistado bebe uma água. O convidado está a garganta, respirando. Se agitando. Temos uma novidade para vocês, que é o nosso Estúdio Cast. O Estúdio Dá Pra Ser Podcast está disponível para você gravar o seu conteúdo. Se você quiser vir fazer uma gravação, você quer vir gravar o seu conteúdo, mostrar, fazer receita, qualquer tipo de atividade que você acha que você deva gravar para divulgar nas suas redes sociais ou criar o seu canal, o Estúdio Cast aqui da Pra Ser Podcast está disponível e ao seu alcance. Só é mandar um direct pra gente ou mandar um WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo ou no perfil do nosso Instagram. Você contacta com a gente e a gente consegue bater um papo sobre essa oportunidade. Valeu? Somos tecnológicos igual a Geórgia. Geórgia é super tecnológico. Vou fazer mais uma pergunta. O Jorge sempre fala que eu sempre faço... Vitor, sua função aqui é fazer perguntas para entrevistado. Tô uma dúvida. Tá, gente, eu não preciso levantar a mão, não. Né? Não precisa. Você quer mais um café? Quero. Porra. Um café desse delicioso... Não tem como recusar. Nem todo mundo tem entrevistado que faz mexer. Infelizmente, Opera, corta pra mim. Infelizmente, para o terror de Vitor, ele degusta o café. O que quer dizer? É verdade. Café com café não é café com açúcar, meu amigo. E para falar em café, a Palore, que tá com a gente, tem 3 tipos de café. Que é o café superior, gourmet, tradicional. Você ainda não entendeu? Entra aqui no Instagram, @café Opera, Palore. Isso, Café Palore, que você vê todas as opções. A Palore também tem a opção que eu acho que só somos nós que divulgamos exclusivamente. Somos exclusivos. Para você que é empreendedor, para você que tem um escritório de advocacia grande, como o que é do nosso amigo Ele faz Felipe, o mexão, eu faço o café, viu? Tem uma máquina igual a nossa, que depois nós vamos mostrar, que é Café Palore, você pode comodatar, você não precisa alugar a máquina, você comodata. Comodata é quando ele te empresta a máquina e você só tem uma demanda de café por mês. Gente você chique pega é outra uma quantidade de café que você já contrata com o nosso amigo da Palore e você não paga nada da sua máquina. Você tem sua cafeteria ou algum escritório que recebe muitos clientes, você pega seu café com a máquina totalmente personalizada para você com essa qualidade e com o barulhinho que só a Palore tem. Isso que é da qualidade de gastos ao escritório ou qualquer outro tipo de ramo de serviço, né? Você contrata a máquina, não tem custo com manutenção, não tem custo com instalação, dá defeito.
você troca e você só paga pelo café. Jorge, obrigado por trazer o Luiz Felipe aqui. Vai poupar o meu esforço e fazer esse merchan. É mais fácil, né? Palori, Mais fácil. você já tá sabendo que tem uma pessoa Tá vendo aqui. como é que fica fácil fazer gestão de Assim, custo quando você traz um gestor para conversar? Ainda bem que ele não pediu pra fazer cappuccino. Obrigado, viu? Porque realmente tá um trabalho. Jorge não tem o que fazer, fica mandando fazer cappuccino. Cappuccino é a especialidade do Opera. Se o barulho tá incomodando vocês aí, é um problema de vocês, entendeu? Porque o que importa é a qualidade que sai na Do máquina, café. que é aquele cafezinho. Diga-se de passagem, o Palori também tem o cappuccino, que é a briga da gente aqui dentro, né? É, pra saber qual é o melhor. Que é o cappuccino com açúcar, que é o normal. Cappuccino com Tem o chocolate, cappuccino com perdão. chocolate. O cappuccino sem açúcar, que é o meu. Mente que nem sente. E o cappuccino de canela, que é o que a Opera toma como termogênio. É porque o Opera é fitness. Luiz Felipe também é fitness, ele tá aqui dando risada, mas ele é fitness, ele joga tênis. Você que vai seguir o Luiz Felipe no Instagram, você vai ver um galão hollywoodiano com roupa de tenista. Infelizmente, ultimamente, ele não tá fazendo muitas atividades porque ele está numa jornada aí, num corre-corre. A gente vai parar de ficar fazendo merchan aqui. Ah, não? volta. Não, peraí, calma. Ele ainda tá tomando café. Se ele tomou café, Fica à vontade. ele molha o... E, Vitor, você esqueceu de falar que tem um número ali, não sei se a câmera tá pegando, Ah, Opera. Rapaz, esse número aqui, a gente já... ó, na dúvida, vai no arroba, café, Ainda é analógico. analógico, antigo. É, mas a gente gosta, né? É porque, na verdade, eu vou botar esse número lá pra gente ler daqui. George, ele, Luiz Felipe, o que aconteceu aqui? Luiz Felipe ia ler o número que tá ali, mas a gente não sabe se o número tá funcionando. Aí George disse que é da época tá no dele. Instagram, pô. Tá no Instagram É da aqui, época ó. dele, ó. George é um... Rapaz, É um essa jeito, palavra é diferenciado. O número, tem tudo lá. Jorge, já posso voltar a perguntar? Naturalmente. Já deu tempo de Felipe beber Aí água, você tomar fala, café? eu tenho uma dúvida e continua. Tá. Eu tenho uma dúvida. Sempre, Agora continua. naturalmente. Você conseguiu fazer campanha. Conseguiu estar junto do governo. Tô doido pra te cortar nessa pergunta. Felipe, uma pergunta. Segura só, porque eu não vou comentar não, que eu faço isso sempre com ele. Não, pô. É igual quando a gente fala de orçamento. Mude sua cara agora. Meu amigo, vamos lá. Você me falou que saiu de 0 para 3. E na segunda eleição você dobrou. Quantas alianças um escritório de tributário faz para poder chegar ao nome? Tipo assim, você apoia 10, 15, 20 prefeitos para fazer 3. Como é que funciona isso? Qual é o nível de assertividade disso? Isso. Jorge, de fato, a gente consegue fazer pré-campanhas, analisando o cenário, mas é importante frisar que se posteriormente a campanha, se não tiver know-how, não tiver expertise para demandar algumas situações, seu contrato, você nunca vai conseguir um contrato porque você não tem ali serviço. E nós, do meu escritório, temos um princípio de que nós não devemos nunca onerar o município. Nosso dever como advogado moderno é fazer superávit para o município voltar a arrecadar porque ele pagou a maior para a União, voltar a arrecadar porque ele está deixando de cobrar algum tributo, não o mais pobre, mas está deixando de cobrar taxa de fiscalização para uma torre de telefonia da Vivo, como, por exemplo, isso era comum no início da década, dessa primeira década. As operadoras de telefonia chegavam nos municípios, instalavam torres de telefonia, e com isso o município tinha lá o impacto do solo, tinha todas as legalidades para cobrar alguns tributos, e eles não tinham capacidade. Mas a gente estava tão feliz que chegava o sinal do celular lá na roça. Meu sinal Isso era muito importante, mas aí o gestor respondia por um crime de responsabilidade fiscal. Porque ele deixou de cobrar o tributo do município. A isenção? Tributo devido. Não tem isenção. Porque não foi concedida a isenção, né? São isenções que têm que ser votadas na Câmara. Não tinha sido concedida. Não tinha sido concedida. Deixar de ser cobrada. Ele deixava de cobrar porque não tinha realmente capacidade técnica na Secretaria de Tributos. Na verdade, eu acho que ele não sabia que poderia cobrar, não? Não sabia. Como hoje 4 mil municípios não sabem como a gente tem expertise para cobrar esse tributo, para recuperar esse tributo, para recuperar tributo na folha de pagamento. Existem algumas verbas de natureza transitória que não incorporam na aposentadoria do servidor,
como 13º, férias, auxílio noturno. Então, a União cobra aos estados os 27,5% do imposto do INSS em cima de um salário de R$4.000, onde o servidor, de fato, vai se aposentar com 2. Porque ele recebe 2.000 de salário base, que deve ser tributado, e recebe mais 13º, de vez em quando. Ele cobra do acumulado. A União cobrava do acumulado. O recolhimento do acumulado. Com a contratação do nosso escritório, digo nosso, porque nós estamos na vanguarda aqui na Bahia, pelo menos, dessa capacidade postulatória, ele passou a ser tributado da forma correta. E ainda assim abrimos o precedente de que os últimos 5 anos, que são o prazo prescricional, nós conseguimos ali averiguar onde foi que ele pagou o tributo a maior e resgatar todo esse recurso e trazendo superávit para o município. Então, não adianta também você fazer uma pré-campanha, conhecer 200 prefeitos e depois você não tem um serviço para prestar para o município. E nossa metodologia do meu escritório é que nós nunca iremos onerar o município. Todas as nossas atuações no município serão pagas porque nós iremos fazer atuações para que ou dê qualidade de gasto, ou traga recurso perdido, ou enxugue a folha, ou dê controle de gestão, recupere valores. Então a gente vai ali ter contratuações, da qual o prefeito é o primeiro a estar satisfeito. Mas é isso. Minha pergunta, mais ou menos, eu entendi que você vende o serviço, mas é um exemplo. Minha pergunta é: o advogado administrativo municipal ou o escritório que trata essa área? Claro que toda área tem a sua constituição. É uma coisa que você faz um trabalho de formiguinha galgando e atira de sniper? Ou você vai de metralhadora, atira para todo mundo para poder... Eu posso então me intitular como um advogado com um escritório extremamente legalizado. Posso me intitular como um amante da política, pesquisador, cientista político, da qual eu vou ali realmente acertar mais do que errar. A gente tira mais a emoção, trabalha com a razão. E posso também ter um terceiro perfil, que é um gestor público, da qual hoje estou exercendo um cargo público de assessor especial da Secretaria de Saúde. Hoje eu presto serviço de 8 às 18 na Secretaria de Saúde, atendendo junto à secretária demandas de deputados federais e municípios. E, em paralelo a isso, meu escritório funciona com meu sócio e mais 4 profissionais. E a gente consegue prestar esse serviço aos municípios. Esse momento de vida que eu estou hoje, eu não consigo acompanhar meu escritório de perto. Não é isso. Aí, eu quero saber da concorrência. Eu quero saber da concorrência. O cara que está aqui ouvindo agora falou: eu quero ser advogado. Eu pensei nisso. Eu quero ser advogado dessa área. Aí o cara pensa: poxa, mas eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que apoiar 10 candidatos para eu conseguir um. Aí eu incorporo a minha primeira origem, que é um cientista político que conhece, pelo menos aqui, humildemente, a política ali da região sul, do Baixo Sul, da região aqui, da região metropolitana. Não vou me alçar ali aí mais do que as minhas regiões, para também não perder o foco. Você vai até o político. A gente consegue identificar, muito provavelmente, os próximos prefeitos ali, a gente sabe mais ou menos o que... O advogado... Hoje, agora eu estou falando como pessoa administrativo municipal tem que ser um pouco de historiador também? Tem que ser um pouco cientista. Para conhecer realmente a origem daquela lei, por que ela se originalizou, para você chegar 20, 30, 40, 50 anos depois, você conseguir modernizar o que o legislador naquele momento entendeu, o que ele queria passar e o que aqui a sociedade moderna está preparada para receber como punição ou como... Não, eu quero saber como é que o cara sai do ovo e vai crescendo e vira candidato. Minha pergunta é até mais pragmática do que isso, mais prática do que isso. É pragmática, a gente perguntar isso mas
Objetiva. É porque assim acaba que fica meio subjetivo. Felipe, você chega num candidato, você olhou George em Itabuna. George é um mais bem relacionado do bairro dele, certo? E aí você, como cientista político, você entende que ele vai se candidatar e você pergunta, você mostra a ele que o seu escritório pode oferecer serviços de redução de tal imposto. É isso que você oferece ao seu candidato, que ele faz um projeto sobre isso? Não, porque a gente não pode confundir a minha advocacia eleitoral, Sim. que é uma advocacia pré-mandato, de uma advocacia administrativa. A gente só vai conseguir para ele vender aqueles serviços específicos que nós fizemos após ele chegar à vitória. O que nós identificamos é o potencial de cada um. Quem sou eu? Eu só sou um ponto no iceberg, mas a gente vislumbra ali em um grupo que ali vai formar e vai apoiar aquele candidato, o potencial dele, e a gente, como cidadão comum, consegue ajudá-lo no know-how do marketing. Na consultoria. No know-how. Vocês são parceiros. Nós somos ali amigos. Vocês são parceiros. Nós ali vamos construir um projeto diante do fundamento que ele plantou. Essa construção de projeto você vai orientando a campanha dele? Eu e mais alguns, né? A gente consegue orientar juridicamente, a gente consegue orientar ali parte que tem experiência de marketing, porque antes de ser advogado eu coordenei diversas campanhas em Itabuna, principalmente campanha municipal, que é uma campanha em Itabuna, é uma campanha muito acirrada, e a gente consegue ali, mas a gente não capta o cliente já querendo vender o serviço, não. A gente primeiro, inclusive, por nossa pós-graduação em Direito Eleitoral, a gente consegue dar para ele total condições de gerir a campanha dele na parte eleitoral. Fugindo ali de multas, dando os parâmetros legais de onde a gente pode avançar, constituindo também uma contraofensiva em nossos adversários. E a gente consegue ali, nesse fator, nesse quesito, porque se eu disser para você que a gente já faz campanha aqui prevendo uma contratação, isso é venda casada e a advocacia nem autoriza essa conjuntura. A gente não faz, jamais. Porque para nós aqui como leigos e como somos da parte da esfera privada, esfera privada, a gente subentende que todo e qualquer acordo ele é costurado antes do fato. Para nós, a gente contrata. Né? A gente consegue, através de nosso know-how técnico, convencer de que há necessidade de uma assessoria pré-eleitoral. Sim, assessoria. Agora especificadamente do direito eleitoral, e caso obtenha êxito, nós temos serviços também a ser prestados sem nenhuma conotação daquele acordo. Aquele primeiro momento vai ser só um suporte na campanha dele para que aconteça da melhor forma possível. É isso, a gente não atrela, não existe esse atrelamento, até porque a gente consegue vencer eleições e não presta serviço depois para o candidato ou para o possível prefeito. Porque, às vezes, ele escolheu outro escritório, a gente presta serviço eleitoral. Caso venha a obter êxito, no desenrolar da nossa relação, se a gente passar por um processo também seletivo, porque a contratação de advogado, ela segue o mesmo rito da Lei 8666 para uma contratação de limpeza pública. É licitação? Lógico, a gente passa por uma modalidade de licitação. Tem que ser, nenhuma contratação pública deixa de ter... Pra mim o cara vereadora forte aí, bota meu filho aí, que eu tenho um bocado de voto. Filho de Jorge, bora. Vem, rapaz, Bora, Dudinha. Você é do pastor, não é pastor fulano? Vem, rapaz. Do amigo... Aí é muito mais mito. E também é a antiga conduta que existe Brasil afora, principalmente aqui na Bahia. Hoje você tem Diário Oficial que publiciza os atos, né? Você tem a transparência, inclusive quem criou essa transparência dos atos públicos efetivou
e deu profissionalismo a isso foi o presidente Lula, em 2004, quando ele criou a lei de transparência pública, a lei de transferência de valores, o COAF, criou mecanismo para inibir essa prática aí que outrora predominava. Hoje, para qualquer município, existia uma licitação com as modalidades, publicado no Diário Oficial, prestação de contas no Tribunal de Contas dos municípios. Jorge, vou fazer uma barreira aqui. O entrevistado está dizendo que se eu pedir para você contratar minha sobrinha, não vai rolar, não. Não pode, não. Como é o nome daquele negócio? É Napa. Como é? Nepo? O cara lá na carreata se jogando pra ver se arruma uma boquinha. Não, lá. sobrinho, não é botar seu sobrinho aqui, não? O Costa implementou uma modalidade nova de gestão pública, da qual privilegiou a meritocracia. E a Bahia hoje está mais preparada para qualquer governador que venha por conta desses 8 anos de meritocracia de Rui Costa. Ele mesclou um perfil administrativo predominante com um perfil político menos exagerado do que a Bahia e o Brasil estavam acostumados. E essa química surtiu um efeito de extrema importância para o Brasil, levando para o Brasil um modelo de gestão. Quando você fala dessa parte, foi a implementação das PPPs? A implementação das PPPs. O que é PPP, gente? Peraí, devagar. Parceria público-privada. Explica aí. É uma modernização da gestão pública. Você traz a iniciativa privada em parceria com o poder público, trazendo mais qualidade, trazendo aquela expertise do profissional para atuar dentro daquele equipamento da área pública. Pronto, porque deixa eu simplificar para você. Deixa eu simplificar para você entender. Que Vitão, a gente tem que sentar assim, que Vitão é meio bruto. Um exemplo. Hospital do subúrbio. Tá. Um hospital do subúrbio na PPP. Tá. A máquina foi toda construída e equipada, montada pelo governo do estado. A máquina hospital. Ok. Sim. O equipamento. O que ele fez? Mas trouxe uma empresa para gerir, e essa empresa ela é cobrada por produtividade e entrega atividades lá dentro, senão ele perde essa concessão. Ele tem que entregar uma quantidade de exame, uma quantidade de ressonância, uma quantidade de entrega, ele tem meta e é cobrado como uma empresa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É tipo parceria da gente? Só se for com a do Opera, que a gente cobra pra caceta do Opera, porque Não, mas parceria dos nossos parceiros. Da gente, parceria, a gente entrega um resultado. E recebe. De zoeira, e recebe porque, coisa. Na verdade, essa seara aqui você não vai conseguir. Ele não domina essa área, não. Na verdade, eu tô sentindo um gostinho. A nossa parceria agora, que vai ser. Vou fazer uma parceria pra você. Essa parceria é nojenta, isso é nojento. A parceria nossa agora. Deixa, arruma roupa. Acaba com a gente, aquele momento chama-se. Pra quem tem Andrei Pimenta que veio aqui, quem tá vendo aqui? A gente que malha, que corre. A gente que malha, joga que tênis corre, de manga, acorda cedo. que joga bola. A gente pode, né? Comer uma pizzazinha. Parceria. 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 Rapaz, aqui é chato. Tratamento 5 estrelas. Fala em português. Vou falar em português, claro. Em português é sem a mão, pô. Assim a mão não pode ser quadrada. Não, que esse é italiano. Ô, italiano é pizzaria o quê? Tem que barulho sua mão italiano, irmão. Pô, não sabia. Quadrado. Em português, Claro. quadrato pizza. Quadrato pizza. Italiano. Quadrato Pizza. Chegou. Quadrato Pizza é a única, primeira e exclusiva pizza quadrada de Salvador. Perfeito. Maior e com 112% a mais de recheio. É Sabe 12, por quê? 12. Não, é 112, porque 100 é o tamanho normal. Se tem um pouco a mais, tem 12. Eu coloco o restante de coisa aqui, rapaz. Isso é maluco. George é um matemático. Meu amigo. Delicioso. Luiz não aguentou, ele abriu aqui. Não, mostra. Abre. Vai fundo. Olha lá. Rapaz. Quadrato Pizza Italiano, é um parceiro Jorge, italiano. nosso aqui Italiano. que nos satisfaz nos nossos episódios. Tá com a gente uma parceria que dá energia pra gente. Perfeito. E entrega essa qualidade dessa pizza. Entrega em toda a região de Salvador. Está localizada na região da Pituba. Certo, galera? Mas aqui, tem um telefonezinho que vai estar aqui. O WhatsApp Quadrado Pizza. Que entrega quentinha, cheirosa e com mais recheio que todos, meu amigo. Sabe por que ela é quadrada? Daquela parte que não tem recheio, não, pai. A pizza é completamente recheada.
Tá entendendo? Jorge continua mexendo com o Vocês não estão babão. vendo aqui não, meu amigo. Mas Deliciosa. quadrado pizza, Cheirosíssima. aquele abraço. Eu deixo o Jorge ficar falando, eu fico só olhando na pizza. Esse negócio de conversar, falar muito, eu fico já no... Com licença, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Precisa continuar. Quadrado da pizzaria, vai estar aqui, certo? Quadrato Quadrato. pizza. Pizzaria. Italiano. Quadrato pizzaria. Porque eu não Pra entendi. vocês que querem saber o italiano. quadrado pizza, vai estar aqui, tá? Tem um link lá. Em breve estamos aqui fazendo, porque a gente não é muito tecnológico, tá? Mas vai ter um cupomzinho de desconto com o nome Dá Pra Ser Podcast, que você vai fazer seu pedido e vai receber a quadrado Eu sou pizza fã com desse um brinde do merchandising. Dá Pra Ser Podcast, beleza? Esse sabe fazer Estamos o trabalhando merchandising. isso aqui. Não tem ninguém que faça melhor merchandising do que você, não, Jorge. Realmente eu fico admirado. A com gente isso. fica, né? Perdi até o foco aqui na. Não, na parceria, né? o meu foco. Ó, deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra Luiz Felipe. Luiz Felipe, essa aqui é. Por favor, meu. Ele olhou uma. É ficou próximo com- da gente lá, tá? É? É, próximo. É do lado de casa da gente, ó. Maria, Tem um linda. negócio, bagulho arrumado aqui. Quando a gente desligar o Ela, microfone, vai além de sobrar. cheirosa, tem uma apresentação visual muito bonita. Tem um gestor. Quadrada, né? Quadrada, é. de verdade. Como não Primeira tem pizza. não tem borda, aí você pode comer ela toda sem precisar deixar a Top. borda. Aí a gente interrompe a resposta do entrevistado. Que a gente agora não lembra nem onde Pra é que falar tava, gordinho. pô. Eu lembro. Na verdade, nós precisamos deixar claro. Precisamos deixar claro que a função pública e a função da máquina pública não é cuidar do telhado de um hospital, não é comprar um medicamento, não é criar a rotina do médico em termos de substituição, porque a máquina é pesada e a lei engessa o dinamismo e a eficiência dos equipamentos públicos. Então, para isso que chegou-se as PPPs, as gestões especializadas, principalmente nos equipamentos de saúde e educação, da qual a gente, num processo de licitação para comprar uma gases, a gente levaria em torno de 45 dias, porque você tem um chamamento público, com 15 dias você pode já iniciar o processo de licitação, tomada de preço, e cada um vai inserir o preço, o outro vai chamar um recurso, e isso o paciente já morreu em alguma unidade de Na saúde. UPA, Então, por exemplo. a gestão pública eficiente é aquela que traz o humanismo com eficiência. Então, essa é a questão que Rui Costa implementou, trazendo gestão com humanismo. E com isso ele conseguiu enxugar a máquina, conseguiu ser o estado hoje que mais investe, ultrapassando São Paulo, nesse ano de 2021 e 2022, principalmente pós-pandemia, pós-crise mundial. O governo do estado da Bahia e o governador Rui Costa termina a gestão dele agora, investindo quase 18 bilhões entre saúde, educação, segurança pública, que são os principais vetores de investimento. Deixa um legado na educação aí de 1.200 escolas, 600 escolas, 278 novas, 320 recuperadas, qualificadas, e deixa os outros 600 ainda para a gestão do próximo governador. Mas ele deixa metade dos equipamentos escolares de última geração. Escolas que não tem nem em São Paulo na rede privada. Escolas com piscina olímpica, pista de atletismo, salas climatizadas, lousa eletrônica, tablets, 5G para todas as escolas, infraestrutura da melhor qualidade. Isso vai surtir um resultado daqui a 5, 8 anos inacreditável para a Bahia. Isso na região metropolitana ou a gente está falando do Estado, sertão também? Toda a Bahia. Ele escolheu nesse primeiro momento 278 municípios para começar do zero uma escola de tempo integral, modelo, como tem aqui em Salvador. Luiz Felipe, você falou de Jacques Wagner, Perfeito, você falou agora de Rui Costa, perfeito. e você fala que a sua empresa analisa candidatos. Perfeito. Vou tocar fogo no cabaré. Esse é o momento de tocar fogo no cabaré.
Não sei Você o que tá falando, mas tudo bem. Você é um analista eleitoral. Um advogado, Na verdade, nesse momento, como é que está o seu escritório posicionado Pronto. nesse Tocou pleito fogo? eleitoral? Eu joguei o querosene e você acendeu. posicionado, Você tava rodeando demais. Posicionado foi perfeito. Nosso escritório continua lá com os contratinhos, tocando a vidinha, mas como cientista político, nós estamos há 12 dias do momento mais importante da Bahia e do momento mais importante do Brasil. Mais importante da Bahia por quê? Porque a Bahia pode experimentar o que Minas e São Paulo experimentou durante 4 décadas naquela época da política do café com leite. Foi quando existiam presidentes mineiros e paulistas, paulistas e mineiros. A gente verifica que essa política foi assertiva porque você vê que o estado de Minas e São Paulo são os mais desenvolvidos em termos de infraestrutura, em termos de porto, São Paulo, em termos de duplicação de rodovias para escoar a mercadoria, em termos de investimento na agricultura, em termos de qualificação do profissional, em termos de aeroportos. Então, Minas e São Paulo passaram 40 anos sendo o ponto central do orçamento do Brasil. Quando chegou ali, depois veio os governos militares, depois veio Collor, Fernando Henrique, e aí Lula, em 2002, muda o orçamento do Brasil, traz o orçamento do Sudeste e do Sul para o Nordeste, impulsionando o Brasil, a Bahia principalmente. E hoje, diante dos fatos que a gente também aqui não vai trazer incertezas, a gente vislumbra aqui em São Paulo ali uma predominância de direita e o candidato ali que possivelmente está na frente das pesquisas é um candidato mais ligado à direita. E você tem a Bahia, que tem um candidato ligado mais ao presidente Lula, que pode experimentar ser prioridade no orçamento da União Federal. O Nordeste foi, no momento em que Lula foi presidente, e agora, com a possibilidade da vitória de Jerônimo, né, e com a possibilidade da vitória de Lula, fazendo essa parceria que é fundamental para os estados, porque o estado vive do que ele gere. ICMS, repasses constitucionais. O Rui Costa deu qualidade de gasto, fez um caixa muito bom, e ele deu a sorte de receber alguns precatórios, e com isso ele fez esse volume de investimento. A Bahia está preparada. Infraestrutura hoje não tem estado que se compare a gente. Educação e saúde. São 22 novos hospitais, 26 policlínicas, mais de 282 unidades básicas de saúde de família, capacitação dos profissionais de saúde. Na educação a mesma coisa. Então o próximo governador, se tiver atrelado ao presidente da República, independente de quem seja, vamos supor que a gente não esteja aqui com números, mas se qualquer estado da federação der a sorte de passar 4, 8 anos umbilicalmente ligado ao presidente da República dentro do orçamento da União, o estado dá um salto de qualidade significante. E a Bahia pode experimentar esse benefício dos próximos 4 anos. Só depende de cada um. O povo depende do brasileiro e do baiano. E saber que realmente a Bahia tem quadros qualificadíssimos que estão na vanguarda da gestão pública, como o Rui Costa, como o Jacques Wagner, como o Rosenberg, como o Otto Alencar. Então a Bahia terá aí 2, 3 ministros, a Bahia estará no centro do orçamento da União. A Bahia será o estado responsável pela retomada do crescimento do Brasil. O crescimento do Brasil vai passar pela Bahia se o destino se o destino assim trouxer o presidente e o governador alinhado. Partindo desse pressuposto do alinhamento entre governo estadual e governo federal, você já deu aí os indícios sobre a Bahia ser beneficiada pelo fator de ter esse alinhamento, como você fala, alinhamento umbilical. Existe também as tramitações do Senado, né? E aí Câmara dos Deputados e todo um quadro que se desenha também como está bipolarizado, né? Existe uma parte eu acompanho, desculpa, Jorge. Eu também sei falar bonito, tá? Vez ou outra. Você também é bi?
prefiro não responder. Deixa para a próxima. Fala também. Existe alguma possibilidade de resistência que dificulte, que transforme o Nordeste em um lugar de conflito político? Esse é o momento mais importante das nossas vidas. E esse podcast aqui, tenho certeza que será fundamental para que a gente possa, inclusive, convencer de que esse projeto, que está proposto por Rui Costa, por Jerônimo e por Lula, é o melhor para a Bahia. O cenário eleitoral do Congresso ele é muito volátil. Certo. Ele depende muito de quem seja o presidente. Se o presidente for o Bolsonaro, sem competência e sem nenhuma postura, o Congresso vai ficar extorquindo ele e quem paga a conta é a gente. Se você tem um presidente que tem postura, que sabe dialogar, que consegue entregar planejamento e proposta, o Congresso vai trabalhar em função do Brasil, senão a opinião pública vai para cima deles. O Congresso hoje está extorquindo o Brasil através do presidente da República, porque o presidente da República não tem popularidade, não se pronuncia bem, é corrupto, tem histórico de rachadinha, tem histórico de comprar imóvel no dinheiro, então ele tem um histórico ruim, familiar, esposa acusada. Então o Congresso se locupleta dessa fraqueza dele para poder imprimir aí a maior corrupção da história do Brasil, que é o orçamento secreto. Hoje nós estamos vivendo do planejamento do orçamento secreto, uma fatia para os militares, uma fatia para pagar o funcionalismo público e acabou. Você não tem uma obra do Bolsonaro no Brasil. Uma pequenininha, nem uma grande, nem uma média. E também nem tem perspectiva de ter um aumento de calado no porto para receber um navio que venha com maior profundidade, que venha da China, escoar melhor. Você não tem ali uma duplicação de uma rodovia para a gente diminuir o valor do frete. Você não tem nenhum tipo de política de médio e longo prazo. Então essa é a diferença dos projetos. E o Congresso, vislumbrando essa fraqueza, ele vai extorquir a todo momento. Pior ainda do jeito que está hoje posto. A gente sabe que quem for eleito terá grandes dificuldades, porque o Brasil realmente está dentro de uma crise imensurável, de uma incompetência imensurável, mas tudo depende da equipe que o presidente monte. Certo. Tem uma outra pergunta em relação a... Enfim, o podcast cumpre a função aqui, nós do Dá Pra Ser Podcast, estamos normalmente no limiar do negócio, certo? A gente busca olhar o mais friamente possível para qualquer situação. Perfeito. Então, a gente viu ultimamente, tem visto ultimamente o nível dos debates dos candidatos. Eu vou trazer aqui uma análise relativamente fria do que foi o debate local. A gente tinha o candidato da direita e o candidato da esquerda, né, que seria o PT e a União Brasil. E aí a gente teve uma pessoa que foi preparada a vida toda, que foi o candidato do Assemineto, que foi preparado para isso, e o Jerônimo, que foi uma escolha do partido. Eu não estou questionando em termos de preparo de vida ou não, mas a pergunta é, quando um candidato ele não é preparado por muito tempo e o outro tem um discurso meio que já programado ao longo dos anos, vocês acham que isso dificulta a apresentação de projetos ao público? Porque você não vê, a um ponto de vista, a gente não vê muita entrega de projetos. É muito debate do preparo ou não é preparo. Vitor, para ser governador e presidente da República, você tem que contar com destino. Não adianta projeto, não adianta preparo, não adianta esforço nenhum se você não tem Deus e o destino no seu caminho. Jerônimo é muito preparado, vem forjado aí desde a adolescência, passando por diversos postos de uma área pública, já foi gestor, já foi secretário do Ministério, já foi secretário de Desenvolvimento Rural, já coordenou o projeto de governo de Rui Costa, conhece a Bahia com uma palma da mão dele. Então ele foi preparado também, diferente do candidato que disputa com ele, que foi preparado numa oratória, numa maquiagem, numa especificidade que a gente acha que vai conquistar eleitor. Mas, de fato, pegar na enxada, fazer execução
ir para a ponta, conhecer o agricultor familiar, ou esse preparo a gente não vê. A gente vê que ele é um filho de neto de um tradicional político, trabalhou por hora ali, de fato, no início da carreira dele, depois foi ser deputado federal. Esse deputado federal não lhe gabarita a ser governador da Bahia, porque deputado federal você está em Brasília, é uma honra, porém, se você não se esforçar, você não se prepara. Mas a questão do destino, ele é muito mais importante. E quando você tem um grupo político da qual você faz parte e você tem um oponente que é personalista, ele é o grupo político dele, você vê que trabalhar em conjunto traz mais resultado do que trabalhar ali personalista, individual, né? Então, foi esse o desenrolar. O candidato, o Semineto, ele é preparado no marketing, é preparado na oratória, né? A gente conhece a gestão dele em Salvador, cobrou mais tributos, fez uma gestão na orla. Nosso projeto é diferente, nosso projeto é reduzir impostos, cuidar mais do social, dar mais qualidade de gastos, trazer mais profissionalismo. Hoje, esse pessoal está enganado, porque a minha geração que teve a oportunidade de exercer cargos públicos estão totalmente preparados aí para exercer qualquer tipo de função que por hora venha. A impressão que me deu no primeiro turno da eleição é que o candidato de esquerda já ia ocupar no primeiro cargo, na primeira função, o presidente, né? Lula ia ganhar. Sim, essa era... E que Neto fosse ganhar aqui na Bahia. A impressão dada era essa, né? Como leigo. A minha pergunta não aconteceu nenhum dos dois. Nem Lula ganhou no presidencial, nem Neto ganhou aqui, certo? E a gente gira muito em torno de instituto de pesquisa. A minha pergunta é, o cientista político está considerando os pontos de vista do instituto de pesquisa ou uma análise visual do mercado? Eu, particularmente, como um cientista político amador, cientista política pessoal, certo, sabia que o resultado era esse, que era uma eleição difícil para o Lula, porque você tem uma máquina pública em função de um candidato. E eu sabia que aqui o candidato do governador Rui Costa ia deslanchar muito, porque a gente sabia da quantidade de entregas que o governador Rui Costa tinha, da relação estreita com prefeitos que o governador Rui Costa tinha. Então a gente sabia que meados de 2022 a gente ia fazer entrega que ele não ia ter tempo de cumprir a agenda institucional, como não está tendo. A gente teve ali, no início de maio, uma troca de candidato. A gente vinha imaginando que o candidato da base do governador Rui Costa seria Wagner, o senador Jacques Wagner. Aí houve... Wagner entendeu que ele tinha números exatos de que era a hora de renovar quadros, era a hora de trazer sangue novo para esse projeto vencedor, que era a hora de apostar como ele apostou no Rui Costa. Então, e a gente também sabia que quando você vai a campo fazer uma pesquisa espontânea, uma pesquisa quantitativa espontânea, o único que vai aparecer é quem já está conhecido, é quem tem sobrenome. Então, o pesquisador ia para campo e fazia uma pesquisa estimulada e espontânea. A estimulada ninguém divulgava, mas a gente tinha números internos, sabendo que a espontânea dava ali muito pouca diferença. Porque espontânea é quando o cara diz assim, você vai votar em quem para governador? Não sei. Rui Costa, ACM Neto, candidato de Lula, o candidato do PT, eram esses os números que apareciam. Então ali não tinha uma discrepância de números entre... em maio, junho, julho, não tinha entre os candidatos. Espontânea, você tinha um resultado para presidente bem definido, Bolsonaro e Lula, Lula muito melhor, mas na Bahia, Lula com 60% e Bolsonaro com 20%, na espontânea, e com isso aqui de indeciso, pouquíssimo indeciso, e na estimulada, você tinha na Bahia um salto do candidato que já era conhecido, que está com o nome dele há mais de 40 anos aí, circulando, sobrenome, porque o pesquisador abre um disco para o pesquisado e pergunta, você vai votar em quem? ACM Neto, Jerônimo ele nunca tinha ouvido falar, o João Roma nunca ouviu falar,
Kleber Rosa nunca ouviu falar. Então, na espontânea, é um tiro no pé para qualquer postulante. Porque você traz um candidato conhecido, que a margem de indecisos está altíssima, e que você tem um candidato nacional que traz a polarização para a região, para esse estado. Então, era uma química ali que eu tinha noção, e para todos os meus amigos eu fui cirúrgico. Olha, Lula vai chegar a ter 70% na Bahia e o candidato de Lula vai ter 70% dos votos dele. Era o que as pesquisas mais confiáveis davam para a gente, e para mim, principalmente, porque eu fiz pesquisa pessoal com um grupo de amigos, porque tem um custo, uma pesquisa séria, você ouve no mínimo 1.000 pessoas. Então a gente identificou que quando se tratava de pesquisa espontânea, é uma coisa. Estimulada, o candidato que se dizia que ia ganhar no primeiro turno na Semineto nadava de braçada, porque não conhecia o candidato do governo. Quando veio à baila os programas eleitorais, quando veio ao conhecimento do público em geral que aquele era o candidato do Lula, que aquele era o candidato do Rui Costa, que tem uma aprovação de 80%, e que aquele candidato era o candidato que mais se parecia com o povo em geral, da população baiana em geral. Índio, vindo de Aiquara, do interior da Bahia, extremamente humilde, preparado, escuta, gestor de qualidade, transformou a agricultura familiar, fez uma execução de 4 bilhões na Secretaria de Educação. Você vislumbrava que aquela química ia dar um resultado do que eu sempre falei, 49% ali. A nível nacional, a gente teve essa questão do Lula ganhou o primeiro turno, mas Bolsonaro chegou perto, né? Então empurrou para o segundo. Verdade. Mostrou que a direita ainda tem força, tá? De qualquer forma, mostrou uma força da direita que até eu também não esperava. Segundo turno está se desenhando agora, dia 30, vai acontecer. Independente de quem ganha ou quem perca, né, apesar de... o país fica dividido? Veja, ali aqueles números do primeiro turno, nós tínhamos noção de que iria ocorrer aquilo ali. Nossas pesquisas davam 40, 41. E o fato também do dia ter tido uma abstenção aqui no Nordeste por contas de casos fortuitos, e o fato do governador do Rio estar concorrendo a uma eleição e imprimir um ritmo lá que ele imprimiu, deu essa pontuação a Bolsonaro, mas que nada muda as pesquisas de um ano atrás. O Brasil hoje tem uma estabilidade de pesquisas de um ano, que você pode pegar o histórico das pesquisas de um ano atrás, você vai ver que no segundo turno Lula pontuava sempre com 54 contra 45, 54 contra 47, 53 contra 47. O país está dividido. O país precisa de um gestor que tenha experiência e que tenha principalmente caráter para poder pacificar o país. Se, Deus o livre, o Bolsonaro conseguir uma reeleição, as coisas tendem a piorar, porque o cara que ganhou a eleição já é um autoritário, ele vai se tornar um autoritário maior ainda. O Congresso está loteado por eles vão extorquir mais ainda o presidente da República. O Nordeste pode ser penalizado, com certeza, por causa da nossa polarização. Essa polarização, mas eu tenho plena convicção científica dos dados, trazendo aí de um ano, que há uma estabilidade. Se fosse para cravar hoje, qual é o número que você cravaria cravaria nos dois cenários? 53 a 47. E no cenário estadual? Estadual, o governador Rui Costa está conquistando adesões aí a todo momento. Todo dia tem 2, 3 adesões. Hoje eu poderia cravar 63. É mesmo? Para o candidato do governo. E ainda é pouco, porque Lula teve 69, vai chegar a ter 75. Pode chegar na Bahia, com certeza. Porque você pega a eleição de 2018, você vê que a Haddad teve 62 no primeiro turno e 74 no segundo, contra Bolsonaro. Então Lula pode chegar aos mesmos 74 do Haddad em 2018. E a tendência de crescimento de Jerônimo é
é muito boa. Ele já incorporou e já materializou que ele tem um potencial e tem cada dia conquistado mais o eleitorado, as adesões. Inclusive, aqui em Salvador há uma tendência a eleição ficar bem ali equilibrada. Dentro da capital? Dentro da capital. Diante dessas últimas adesões que ocorreram para a candidatura do Jerônimo aqui, em Salvador, principalmente aqui. Um candidato a deputado estadual pela União Brasil, um vereador. Foram 6 ou 7 adesões daqui da capital que podem chacoalhar aqui a... Só pontuar, Felipe, é bom deixar claro, tá, pessoal, que estamos tratando do assunto hoje, a gente sabia, desde o início do convite, não é de hoje que a gente tenta gravar com o Felipe, até pelo conhecimento político que ele tem, pelo envolvimento político que ele tem e pelo histórico que ele tem, tá? Então a gente já sabia do posicionamento dele político desde antes de convidá-lo, da mesma forma que nós fizemos convites para outras pessoas, das outras posições, dos outros lados, e não obtivemos resposta, tá? Então, assim, as portas da Pra Ser Podcast está aberta para poder ou vir aqui, quiser gravar com a gente, ou quiser vir desmentir se achar que a guia for alguma mentira, ou de mostrar uma outra vertente, se achar, quiser mostrar a sua verdade. Contato vai aqui estar aberto aqui, mas... quiser contar alguma coisa, vai estar aberto, deixando bem claro que isso aqui não tem nada de tendencioso, não tem nada de não temos posicionamento político. Posicionamento. A gente o canal tá aberto para quem quiser. O canal da Pra Ser Podcast está aberto para qualquer um dos lados e houve convite. Tentei com deputados, postulante ao governo, postulante a deputados federais e não tive resposta. Então o Felipe sempre se postou muito predisposto a vir. Claro que a agenda dele atrapalhava um pouco. E coincidiu de vir agora, no momento que a gente consegue encaixar e ele conseguiu na agenda dele e estamos gravando. Você que está assistindo, está nos ouvindo, o canal está aberto, manda um WhatsApp pra gente, fala, não, eu tenho uma pessoa, eu quero ir lá, vamos mostrar nossa posição, vai estar aberta para ser podcast, a gente vem gravar, pode ficar tranquilo, tá? Mas, deixando claro que isso foi predisposição. Ele se predispôs, ele está aqui depois do expediente de trabalho dele, vida privada, gravando aqui, poderia estar em casa, dormindo, com as pernas para cima, mas está aqui tênis. Gravando, não joga às 5 da manhã, de manhã, gravando e contando um pouco da história dele e tratando de um cenário político de uma pessoa que está envolvida diretamente na campanha. Claro que aqui não é nada. Nós estamos aqui, graças a Deus, com convidados que estão aqui, o pessoal da nossa parceria Quadrata Pizza, 12% maior do que as pizzas tradicionais, porque ela é de recheio de ponta a ponta. Então, eu não vou conseguir repetir o Quadrato Pizza. Eu falo em italiano, Jorge fala em português. Deixando claro isso, está aberto para todo mundo. Gosto de agradecer muito nossos parceiros, gosto de agradecer muito nossos convidados, porque quando as pessoas se predispõem a gastar o seu tempo para vir bater um papo com a gente fica muito grato. Então, não temos lado político. Claro que fora daqui a gente temos nossas posições, temos nossas decisões, mas não dá para ser podcast, está aberto para abrir o assunto e discutir, conversar e ouvir o outro lado. Lógico que vocês têm que querer vir até aqui. Se não quiser, meu amigo, a gente só vai mostrar o lado que vem. Aí agora vem minha pergunta. Agora ele fez igual a mim, ó. Fez igual a mim. Agora vem a minha pergunta principal. Brincadeira. Qual shampoo você lava o seu cabelo? O que faz para poder? O que comem? Como vive? Quando a gente tem muita, ainda mais agora nesse momento, a gente fala muito de fake news, de mentiras e situações. Nós temos compromisso com a informação, não com a verdade. Nós temos um algoritmo que entrega o que a pessoa procura. Eu tive pessoas do meu convívio pessoal que falavam, fulano tá acabado, você viu? Eu falei, rapaz, eu não. Você viu? Ele falou, não tenho visto nada dele. Eu falei, lógico. Você segue os 3 candidatos? Ele falou, não. Eu falei, pois eu sigo os 3. Porque se eu for conversar, eu quero conversar dos 3. Não adianta você dizer pra mim que A, B ou C tá forte ou tá fraco, sendo que você não percebe. Aí, na época eu falei, esse vai ter muito voto, esse vai ter muito voto e esse tem bastante voto. Que ninguém acreditava em João Roma. Todo mundo achava que ele não teria voto nenhum. Não teve quase nada. Negativo, ele teve muito voto. Porque o que a gente esperava, mas com o presidente seria muito. Claro que nós estamos falando da Bahia. Nós estamos falando de um governo que tem 80% de aprovação. E o cara galgar muita coisa aqui dentro,
tem que acender uma luzinha. Porque mesmo Jerônimo ganhando, a minha opinião tem que manter a força de trabalho, tem que pegar as dificuldades que nós temos muita coisa para corrigir na Bahia ainda, e ser cirúrgico em alguns pontos. Porque assim, a Bahia é muito grande, é muito fácil, eu brinco muito assim, é muito fácil você pegar um estado pequeno, com um orçamento gigantesco, e fazer acontecer. Agora você pegar um estado igual a Bahia, gigantesca, com orçamento nem tão abastado, para poder fazer um bom trabalho. Coisa que o atual governador, nas suas 2 gestões, conseguiu muito bem. Que desde o início, quando ele assumiu, ele fez uma gestão que eu gostei muito por ele ser administrador de formação. Ele tinha uma visão muito boa de assumir o Estado. Assumir o Estado e falar, não, isso aqui é feito por gestor. E foi colocando as pessoas certas nos lugares certos. Valorizo muito ele, independente de lado político. Acho que quando o cara faz bem feito, tem que ser valorizado. Para mim, ele teve o mérito dele dentro de Salvador. Lógico que teve algumas expertises, importou pessoas de São Paulo para vir para cá que faz gestão de tributo. Lógico que quando você tributa mais, você tem dinheiro em caixa, você consegue fazer alguma coisa, mas aí a que preço? Nós temos aí o IPTU mais caro do Brasil, a taxa de aumento muito maior, fez para alguns, mas claro que teve um custo maior que isso. Isso me assusta para a Bahia. Porque eu não quero que minha avó lá no interior seja tributária numa coisa para poder que faça uma grande obra na capital. Esse é o ponto crucial da entrevista. Pode puxar o microfone. Esse é o ponto alto. Na verdade, a Bahia está preparada para os próximos 4, 8 ou a próxima década. Porém, sem a parceria com a União Federal, nós vamos aqui enxugar gelo. Para botar de pé esses equipamentos, 22 hospitais, 278 novas escolas, isso foi fácil. O governador fez uma política de austeridade, deu qualidade de gastos e conseguiu implementar esse volume de investimento, 18 bilhões. Agora, para manter esses equipamentos agora, é que é uma segunda etapa, é que o candidato Jerônimo já tem no plano de governo dele, é que nós vamos buscar parceria com o governo federal mesmo. Nós precisamos aqui na Bahia duplicar a BR-101 de fora a fora, porque de Aracaju até Cimo Norte está duplicada e de Vitória até o Sul está duplicada. Nós precisamos duplicar a nossa BR-101, escoar melhor, evitar acidentes, ter melhor qualidade no valor dos transportes, do frete. Nós precisamos duplicar a 116 também, terminar de duplicar a 116. Nós precisamos construir a ferrovia leste-oeste, que liga todo o oeste do Brasil até Ilhéus, construindo o Porto Sul. É um problema todo que não tem como não falar de política, velho. Verdade. Não é nem política que eu digo lado político. Não tem. Aí agora eu tenho a informação que eu tenho, deixar o microfone aberto mais uma vez, caso alguém tenha essa informação que contrapõe essa informação que eu nem obtive, tá? Ventilaram para mim ontem. Ontem eu estive numa palestra com o Mário Sérgio Cortella, professor Cortella, no Centro de Convenções aqui em Salvador, e encontrei uma pessoa que ele foi meu, digamos que ele foi meu tutor, das pessoas que eu trabalhei no início da minha jornada de trabalho, minha carreira. Ele me ensinou muito, e coincidentemente esse rapaz estava lá. Edelson, um abraço, até já tinha uma foto com ele, tive o prazer de tirar foto com o Cortella quando ele estava. Não quero nem tirar com o Cortella, não, porque eu quero tirar com você. Tirei a foto com ele, falei, velho, eu fui muito abençoado de estar com um cara honesto, um cara trabalhador, e hoje ele trabalha não vou falar a função, então pode ter uma represária contra ele trabalha na Via Bahia. E a gente bate muito na Via Bahia. Porque a Via Bahia demorou muito para poder duplicar alguma parte até Milagres. E eu perguntei ele, velho, como é que tá acontecendo e tal. Ele falou, rapaz, o que acontece? Nós temos um valor, que ele é de arrecadação dos pedágios, que ele tem que ser repassado para a União. E tínhamos algum repasse, que a duplicação que era para ter sido feita até Vitória da Conquista, era numa fase do contrato, e de Vitória da Conquista até Minas Gerais, nós tínhamos que ter recebido, há 2 anos atrás, uma participação do governo federal, porque na verdade o governo federal era para ter feito o aporte com o Banco Mundial, que ele é o banco garantidor, ele faz esse empréstimo e a Via Bahia vai pagando, mas o governo federal se opôs e disse não. O governo federal disse não vou entrar aqui, isso não tem nada a ver com esse contrato, eu não vou fazer isso. E o governo Bolsonaro segurou esse aporte, por isso teve todo esse atraso na duplicação
da BR 116, 116 até Milagres. Não, até Milagres foi feito porque existia caixa para ser feito. Existia já uma Uma parte. deixou orçamentado. Tinha orçamentado, então isso conseguia fazer. Mas a parte que era para levar até Milagre, Minas. não foi feito ainda, porque era o que era para ter sido feito. Porque o governo federal reteve. Já era para ter sido iniciado para poder finalizar no restante do contrato, não consegue fazer porque não foi feito esse empréstimo junto ao coisa pelo governo federal. Porque ele se opôs e a partir disso aí entrou com o Ministério Público para tentar reaver a concessão da Via Bahia. E a gente acha que só foi uma incapacidade da Via gestora Bahia. da Via Bahia que tá. Então teve uma interferência direta do governo Por federal. isso que eu digo que a retomada do Brasil, se Deus e o destino nos presentear, será através da Bahia. Será aqui que o presidente Lula vai implementar os maiores investimentos e vai fazer daqui um canteiro de obra. Nós precisamos tornar realidade essa ponte Salvador-Itaparica para poder a gente conquistar o território ali do litoral mais ao Baixo Sul, diminuindo 100 quilômetros a distância, escoando melhor, dando qualidade de vida melhor para O zóio dele brilhou bem pra cá, tu viu? Daqui lá pra baixo, pra Rio de e, Janeiro. e com certeza ali terá um grande avanço nas áreas ali para poder industrializar, fazer dali grandes prédios, fazer ali de um vetor de economia bacana ali para a região metropolitana, para Salvador, Itaparica. Não, a gente interliga os portos, né? Exatamente. Então, por terra, a ponte é fundamental, mas a gente precisa voltar a ter moradia popular na Bahia. A Bahia é tradicional. O Lauro de Freitas, por exemplo, tem 60 anos. Tinham 70 mil habitantes até 2008. Posteriormente, o presidente Lula fez moradias lá, a cidade duplicou. A cidade chega a ter 240 mil habitantes, porque lá tem moradia popular feita por incentivo do governo federal, Minha Casa Minha Vida e outros programas de linha de renda. Então a gente precisa voltar a fazer aqui na Bahia 400 mil moradia popular. Isso gera emprego, isso gera qualidade de vida, né? Nós precisamos pensar ali no Oeste o que fazer de obra estruturante do governo federal para poder tornar aquela região ali muito mais agricultável, do agronegócio mesmo. Nós precisamos fazer as duplicações das vias, moradia popular, o Porto Sul, que aí será o nosso maior vetor econômico do Norte-Nordeste. Porque através do Porto Sul, em Ilhéus, nós iremos escoar todos os grãos ali do Oeste, tanto do Oeste da Bahia como do Oeste do Brasil inteiro ali, fazendo da ferrovia leste-oeste o nosso vetor de crescimento, trazendo o Brasil de novo para a seara competitiva e de emprego, de renda. E é um grande desafio do próximo governador, e a pergunta foi, o próximo governador, o grande desafio. O grande desafio do próximo governador é ter 3 ministros da Bahia executando e planejando o futuro do Brasil, passando pela Bahia aqui. Um qualificado como o Rui Costa, que é o melhor quadro que nós temos hoje de gestor. Eu não me considero nem de direita nem de esquerda. Eu me considero um jovem progressista que experimentou alguns modelos de governo, identificou que o do Rui Costa é tudo que o cidadão de bem roga. O modelo de gestão que o Rui Costa implementou na Bahia é tudo aquilo que o brasileiro roga para a sociedade moderna que hoje nos clama. Vou falar com... Historiador. Tenista. Advogado. Vai deixar claro também, com essas partes, deixa pro final, pro cara não ficar muito tímido no início. Eu odeio George. Assim como você, Eu. pai de pet e adorador dos animais. Perfeito. Essa é uma Obrigado, das maiores Jorge. verdades. Isso é um elogio pra mim. Realmente. Pai de pet. Um cara que... Fitness igual a mim. E aí agora, Fitness vamos ter igual que a mim. voltar pra aqui, né? Porque é difícil. Que nada, meu amigo. Especialista pós-graduado em Direito Administrativo, Direito Eleitoral, Direito Tributário Público. Você disse que ia ser só advogado. Jorge, você sabe que eu
fiz questão de vir aqui pela qualidade do programa de vocês e principalmente pelo grande objetivo que é incentivar os jovens, principalmente início de carreira, e a superação. Então, eu particularmente tive uma infância bacana em Itabuna, filhos de classe média, mas me deparei em Salvador em 2004 com um acidente de carro do meu pai. E em 2008 minha mãe e meu pai vindo a falecer em 2005, era o grande provedor da casa. Minha mãe em 2008 vindo a falecer porque descobriu um nódulo no fígado e o estado emocional dela já estava debilitado, então ela veio a falecer em 2008. Então nós ficamos em Salvador com uma raiz forte em Itabuna, porém uma raiz financeira frágil. E foram essas oportunidades que nos formaram, que nos forçaram a errar menos, a ser mais racional e a ser mais técnico. E todas essas oportunidades foram oriundas de grandes homens públicos, Geraldo Simões, Rosenberg Pinto, Moema Gramacho, o Fábio Vilas Boas com seu defeito, mas é um gestor de qualidade, o Paulo Magalhães e tantos outras figuras públicas que identificaram na gente um potencial, né? Friso que eu tenho minha advocacia eleitoral, que é intuito persona, ela é pessoal, porque eu não posso influenciar nas contratações do meu escritório. O meu escritório flui sem a minha permanência. Hoje eu estou afastado do escritório aí. Eu fui no escritório, acho que tem 10 dias que eu estive no escritório, porque a gente tem muita reunião online, por conta da minha função pública e da minha entrega na campanha. Estou afastado do escritório, então a gente consegue advogar eleitoral pessoalmente, e o escritório tem o know-how dele, que é fazer superávit primário para municípios, e esse é nosso e humildemente ciscando ali como um cientista político, um amador que gosta de ler pesquisa e estudar. Então, meu irmão, eu me sinto muito honrado de estar aqui contando um pouco da minha história, incentivando os nossos amigos, colegas e seu público em geral a acreditar no seu potencial. Esse é o primeiro, porque acreditando no seu potencial, você vai chegar onde Jerônimo chegou. Ele pode não ser governador, mas ele já chegou e muito. Ele saiu de Aiquara, filho de um agricultor, e disputou a eleição com um neto de um dos maiores herdeiros, brilhantemente, acreditando no seu potencial e extraindo o melhor dele em si, trabalhando em grupo, e mostrou para todo cidadão do mundo que o que você quiser ser, você pode ser. O que você tiver de sonho, é só você mentalizar todo dia e plantar todo dia uma sementinha e regala, né? E regala, Jorge, com muito estudo. Ele antecipou a resposta da pergunta. Eu senti, eu pensei que você ia perguntar, mas acho que é aí. Você vai fazer a pergunta ainda? Nós íamos tinha falado, deixa uma mensagem para a nossa audiência, mas eu acredito que você deixou. Deixa a roupa aí, tá? Vou deixar, eu quero que você deixe sua roupa. Primeiro deixa eu fazer. Vamos seguir o protocolo da casa. O nosso rito. O rito da casa. Gostaria que você deixasse uma mensagem, deixar a nossa última pergunta para aquela câmera. Você pode ficar exclusivo para ali. E dizer se dá para ser um advogado administrativo, tributário, criminal, toda essa área que você passou, e a que custo para chegar aonde você chegou, ou chegar onde esse mero estudante está hoje, ou essa pessoa que tem o intuito de estudar, fazer direito e seguir carreira. Deixa teu arroba. Perfeito. Com certeza dá para ser, você tendo foco, você tendo coragem, porque o senador Otto, que foi eleito agora, disse claramente: se você perdeu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perdeu a honra,
você perdeu alguma coisa, mas se você perdeu a coragem, você perdeu tudo. Então, coragem, foco, disciplina. Eu sou testemunha viva de que um cidadão também que saiu de Itabuna, que teve uma intercorrência na vida por questões fortuitas ali, perder os pais, pagou os estudos, pós-graduou, fez 2 pós-graduação, disciplinou, e nós hoje estamos mais avançados do que a maioria dos colegas, humildemente falando, porque nós temos metas, nós temos propósito, nós temos sonhos e nós temos o principal de tudo, que é coragem. Então, eu digo para todos que acompanham aqui o podcast Dá Pra Ser, coragem, disciplina, foco e, acima de tudo, acreditar em Deus. Esse é o nosso princípio. Jorge, Bem, pessoal, obrigado, viu? Mais uma vez, trouxemos aqui um advogado. Mais um bullying de Jorge comigo, que ia disse que era conversar advogado. aqui com a gente, mas como sempre, a vida é uma caixinha de surpresa, como dizia Joseph Cleaver. Joseph Klimber, lembrei. Obrigado. Te odeio, gente. Toda vez é isso. Temos né? que agradecer mais uma vez. Acho Você que me já diz deu uma para coisa, já traz deu outra. para nossa audiência Eu vou ficar perceber falando que foi enquanto uma tu tá agenda falando. uma Você agenda é foda, apertada, né? e Você gera ele complicação veio na falar minha com cabeça, você. não, velho. Você gosta, Você né? que é Você gosta, né, velho? um amante da quadrada pizza. Você vai fazer o merchan Ele parado, só assim, você mesmo, vai parado. fazer o merchan do café e eu faço da quadrada. Você que quer saber onde o Dá Pra Ser Podcast está, siga-nos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Spotify. Deezer. E eu E acho que é só. Vai ter que fazer. Mas, para você que vai desligar agora, porque o Dá Pra Ser Podcast está terminando, iremos agora nos Eu deliciar vou tomar com 112% a mais de de pizza. satisfação. Rapaz, não, peraí, deixa eu te dizer uma coisa. É quadrada. Quadrata, para você que não sabe. Quadrato Quadrato Pizza. Obrigado pela parceria. Um abraço Tamo pra junto vocês. novamente, estamos tem aqui. um Para negócio você aqui, que não ó. pode sentir o cheiro, vai desculpando. Palori, o café foi na prévia, tá? A gente já tomou vários cafés aqui. Café, vou ter que ver um brinde para nosso querido Luiz Felipe, para ele levar para casa degustar, tá? Vou ficar me devendo, vou passar aí para falar com o meu parceiro Robson. Para Luiz Felipe, quem sabe o café vai estar lá no gabinete do governo aí. A gente vai cobrar a amigo, foto. responsa. Um abraço pra vocês que não vão comer pizza e nem tomar café. E Quadrato Pizza e café pra lá. Café Palori. Tchau, tchau. Valeu.